Olha, prestou depoimento agora à tarde na delegacia do Pilar o homem que teria abusado de uma criança. E o crime foi registrado, por outras pessoas que estavam achando maior graça nisso. As imagens, nós mostramos ontem um trecho das imagens, porque a gente não mostrou o ato em si, que era absurdo, e a Beatriz Lacerda hoje acompanhou mais informações. A família, inclusive, do homem que foi preso e que aparece no vídeo, teria uma justificativa para o que aconteceu. A Bia vai contar para a gente a partir de agora. Beatriz Lacerda, você esteve na cidade do Pilar, inclusive ouviu a delegada, ouviu o advogado também deste homem, e a família teria documentos exatamente que provam que o homem tem problemas mentais, é isso, Bia? Olha, documentos, Edson, não foram apresentados, pelo menos a nossa equipe de reportagem, ainda que a defesa alegue que possui sim alguns laudos, alguns papéis que comprovam que ele tem transtornos, toma remédio controlado e receberia até aposentadoria por conta desses problemas mentais diagnosticados há muito tempo. Isso falando do suspeito que foi preso hoje e que aparece naquele vídeo muito forte, de abuso, de pedofilia contra um menino de 10 anos. Nossa equipe foi até a cidade do Pilar e assim que a gente chegou na unidade policial, no CISP, nos deparamos com a família que estava, obviamente, muito preocupada, com aquela situação toda, com aquela prisão, e de pronto já defenderam o suspeito, dizendo que ele tem transtorno, de que ele não tinha noção do que estava praticando e que ele foi induzido a fazer aquilo por uma outra pessoa que estava fazendo aquelas imagens. Agora, pasme, Edson Moura, a pessoa que estava fazendo as imagens era uma adolescente de 15 anos. A polícia chegou a essa conclusão depois de iniciar uma investigação e rapidamente identificar todos os envolvidos naquele vídeo. Então, hoje foram ouvidos tanto a vítima, que é o menininho de 10 anos, quanto o suspeito que praticou os atos libidinosos e a pessoa que filmou tudo, que é o adolescente. Vamos ouvir o que disse a delegada Maria Angelita sobre essa investigação. A família alega que existem problemas mentais, que ele tem problemas mentais, mas até o momento não foram juntados atestados ou laudos aos autos. Nós estamos fazendo o nosso trabalho como polícia judiciária. Para a polícia, ele é uma pessoa normal e, se isso for realmente comprovado, será alegado oportunamente através da família junto ao judiciário. Ele chegou a prestar depoimento? Sim, ele foi ouvido na presença do advogado e alega que tudo não passou de uma brincadeira. A gente salienta que é uma brincadeira de extremo mau gosto. Inclusive, pedofilia é um crime hediondo. Exatamente, crime hediondo. Foi decretada a prisão temporária dele por 30 dias, podendo ser renovada por mais 30. O adolescente responderá por ato infracional também de estupro de vulnerável e vai responder em liberdade, porque nesse momento não cabe o internamento. Mas esse adolescente ofereceu dinheiro para que a criança participasse daquilo tudo. Isso, na verdade, chegou a oferecer R$10 para que a criança fizesse aqueles atos libidinosos, praticasse aqueles atos libidinosos, e, ao final da gravação e dos atos, a criança revelou para a gente aqui que terminou fazendo tudo aquilo e não recebeu, e terminou sendo violada daquela forma que a gente viu no vídeo. Ele também foi ouvido, o garoto de 10 anos. Como é que foi aqui essa escuta dele? Isso, foi ouvido, acompanhado de um membro do Conselho Tutelar, acompanhado da família também, e ele contou que estava lá na presença daquelas duas pessoas e também outros amigos, mas que só aquelas duas pessoas ficaram, na verdade, instigando e incentivando para que ele participasse de todos aqueles atos. Onde é aquele ambiente, aquela casa onde tudo aconteceu? É um estabelecimento comercial localizado aqui no Pilar. É muito importante que a gente deixe bem claro que não é brincadeira, é um crime hediondo, por sinal, com uma pena bastante grave, e que também manter vídeos em seu celular, em qualquer dispositivo, manter e compartilhar qualquer tipo de vídeo com atos libidinosos envolvendo crianças e adolescentes é um crime mais grave ainda, e que isso nós não podemos admitir. A equipe do Conselho Tutelar da cidade do Pilar nos encaminhou uma nota falando que desde o início deu bastante atenção ao caso, identificando a vítima, que é esse menino de 10 anos, foram até a casa e depois encaminharam a criança para a delegacia junto com familiares, e que a partir de agora ele vai continuar sendo acompanhado pela equipe do Conselho, vai receber todo o suporte para fazer um acompanhamento
psicológico, né? Não só estendido a ele, como também à família, já que agora, imagine só a vergonha, né? O constrangimento que ele está passando, morando na cidade, muita gente ficou sabendo do que aconteceu. Então é importante que ele tenha o suporte e diz o conselho que ele vai sim passar por esse acompanhamento psicológico. Agora a gente também conversou com o advogado do suspeito que está preso, esse homem de 29 anos que teria transtornos mentais. Vamos ouvir o que disse o advogado. A princípio, nós não temos a classificação exata do problema de saúde que o meu constituído tem. Até a própria família, ela demonstra que ele tem problemas de saúde, inclusive ele é aposentado em razão desse problema de saúde, e iremos agora, nesse primeiro momento, coligir, juntar toda essa documentação para demonstrar ao juiz o problema que ele tem. Mas o problema exato, a classificação técnica, ainda não sabemos nesse momento inicial. Como é que ele está agora? Olha, ele está muito nervoso, muito abalado, muito preocupado, nunca foi preso durante toda a vida, nunca imaginou que poderia acontecer uma situação dessa com ele, ele sequer tem um discernimento factível do que aconteceu, ele sabe somente do vídeo que foi divulgado, inclusive ele tomou conhecimento, acredito que antes de ontem, e ainda assim veio à delegacia espontaneamente com sua família para prestar esclarecimentos, mas não imaginaria que iria ser preso em razão disso, né? Até porque todos nós observamos o vídeo, né? Foi televisionado, e o fato em si é grave, é um fato estarrecedor e aos olhos da lei isso é crime. No entanto, em razão do problema de saúde dele, ele jamais imaginaria que tomaria essas proporções. E ele alega em seu depoimento que teria sido forçado, teria sido pressionado, nós conseguimos verificar isso no vídeo, além do fato dele ter o problema mental, né? Então, inicialmente a defesa vai trabalhar nesse aspecto de juntar essas provas para conseguir demonstrar ao magistrado essa característica peculiar desse acusado. Então, veja só, Edson, que situação lamentável e absurda. A gente está falando aqui de um caso envolvendo um menino de 10 anos, uma adolescente de 15 anos e uma pessoa que tem transtornos mentais. E tem um componente que prejudica ainda mais tudo isso, que é a exposição nas redes sociais. Então, tudo isso fez gerar esse sentimento da gente de revolta ao assistir as imagens e também de espanto no dia seguinte ao saber quem é que estava participando. Uma pessoa que não teria a exata noção do crime que estaria praticando, pelo menos ao que parece até o momento, e também de um menor que agora, com certeza, está sendo orientado pela família, também pela polícia, porque ele vai responder a um ato infracional por ter filmado aquelas cenas terríveis, mas é como disse a delegada, isso não é brincadeira, né? E eu acho que se tem uma coisa boa para a gente tirar disso tudo aqui, é a lição que fica para todo mundo entender que esse tipo de comportamento, de abordagem, né, não é brincadeira, isso é assédio, é abuso. E tem um nome correto no Código Penal, que é estupro de vulnerável. É um crime hediondo e tem uma pena alta. Você vê aí, nem a pessoa que tem transtorno mental é liberada na delegacia por causa disso. Foi preso por 30 dias, caberá à justiça depois saber se ele vai ficar preso por mais tempo ou não e vai ter que provar que tem esse transtorno mental, se tinha noção do que estava fazendo ou não. Então, corre agora o processo criminal que já está em aberto. Parabéns também ao trabalho da Polícia Civil, que se empenhou, né, muito rápido, alcançou os envolvidos, chamou todo mundo para conversar e conseguiu esclarecer o caso de maneira muito rápida, assertiva, e o principal envolvido, que é o homem que aparece praticando efetivamente o ato, né, o abuso contra essa pobre criança de 10 anos, já está presa. Então é isso aí que fica para a gente, né, Edson? É uma lição para todos nós, lembrando do que o advogado falou ontem e o que a delegada repetiu hoje. O simples fato de compartilhar vídeos como esse também é crime. Manter no celular, manter no computador vídeos pornográficos com conteúdo de pedofilia e encaminhar isso pela internet, seja por e-mail, pelo WhatsApp, isso é crime. Então, esse compartilhamento também não pode acontecer. Eu volto com você. Exatamente, Bia. E que bom que a gente está dizendo, né, de uma solução que aconteceu menos de 24 horas, depois que nós trouxemos, inclusive em primeira mão, com exclusividade, aqui no Cidade Alerta Alagoas de ontem. Inclusive, nós optamos por não mostrarmos o vídeo completo porque era absurdo, né? Asqueroso, né? Agora, Bia, uma coisa que chama a atenção, e eu vi o depoimento, a fala da delegada, né, a entrevista da delegada até com você, é que ela fala que quem filmou foi um adolescente de 15 anos, né? O menino de 10 anos estava no vídeo,
o acusado também estava no vídeo, mas ela fala de uma outra pessoa. Ela falou sobre alguma coisa sobre seria um adulto que também estava naquele ambiente? Essa pessoa já foi identificada ou não se sabe ainda quem seria? O que é que você tem de detalhes? Ou só tinham os 3 mesmo naquela cena? A polícia identificou esses 3 envolvidos, a vítima e outras 2 pessoas que com certeza já foram identificadas, né? O que aparece sendo filmado e o que fez o vídeo. Então não deu para ela avançar em dizer se havia uma 4ª pessoa naquele ambiente. O que a polícia identifica é isso, a participação das 3 pessoas e já identificadas e que já estão inclusive respondendo, já foram ouvidas, parou por aí. E só um detalhe, né, que me emocionou e emocionou a quem estava na hora, que foi o sofrimento da família, Edson, no final, quando ele foi preso, colocado na viatura, né, o choro da mãe, o desespero em ver o filho que tem esse transtorno. Então, veja, é uma situação muito triste para todo mundo, e não menos triste para esse menino, porque é muito pesado também o que aconteceu com ele e, a partir de agora, o processo que ele vai ter que enfrentar para se recuperar dessa exposição toda e do trauma vivido. Tudo muito triste e serviu de lição, pelo menos, e de esclarecimento para toda a população sobre casos como esse.